Pronto, Bruno, gravando. Boa noite, meu povo. Boa noite a todos, os queridos alunos e alunas. Vamos continuar nossa aula de revisão. Infelizmente, eu não tive como ir presencialmente lá para a cidade de Riacho, ok, pessoal? Peço perdão por isso, mas as obrigações, eu estou com um bebê recém-nascido em casa e eu preciso estar em casa cedo, enfim, né? Não deu para mim viajar e ter que chegar tarde. Mas estamos aqui, né, junto com toda a galera, todas as cidades aí que estão fazendo parte desta realização aí desse trabalho e vamos em busca do grande sonho de vocês, né? Eu espero ter contribuído. Esse é o nosso último encontro antes do Enem, pessoal. Então aqui eu já deixo a minha mensagem de apoio, toda a minha torcida, a minha oração para que vocês se deem muito bem, que venha realmente cair no Enem os assuntos trabalhados aqui pelo cursinho, que a gente possa ter contribuído de maneira muito positiva com vocês. Desde já peço desculpa se eu tiver falado alguma coisa ofensiva, alguma coisa politicamente incorreta, é porque eu sou assim, mas espero que não tenha ficado nenhuma mágoa, pelo contrário, eu quero que vocês me amem, né? Então, espero que tenha ficado uma boa impressão do professor Ray Bruno aqui, e quem sabe no futuro a gente se ache de novo aí em outra aula, um outro Enem, ou em um cursinho para concurso, alguma coisa. Estou dando aula aí e vai ser assim até onde Deus quiser. Beleza? Então vamos começar. Vamos começar aqui com nossas questões. Hoje eu trouxe questões, mapas mentais. Como eu tenho duas aulas, não é presencialmente, então eu vou ter mais liberdade aqui. Ok? E trouxe algumas outras questões, além daquelas questões que estavam na lista. Aquelas últimas da lista, elas são mais curtas, então eu trouxe algumas outras. Desculpa a minha voz, eu estou dando aula desde as 7 da manhã. Aí dei aula de manhã, dei aula de tarde e agora à noite, então a voz já estava começando a falhar. Já peço perdão. Essa 18 aqui, pessoal, a gente respondeu. Confere, vocês me confirmam que essa 18 já foi respondida. A questão que fala sobre a questão da Revolução Industrial. Então, como ela foi respondida, eu vou mostrar para vocês agora um mapa mental a respeito da Revolução Industrial, trazendo alguns pontos principais. Então, o principal vocês vão ter que pegar aí. Então, além das questões, eu trouxe mapas mentais, porque eu não vou ter o quadro aqui para escrever, beleza? Então, vamos lá. Ó. A respeito da nossa Revolução Industrial, pessoal, não ficou com a resolução muito boa, mas depois eu vou jogar essa imagem aqui lá no grupo de vocês, para vocês pegarem, ok? Então, sobre a Revolução Industrial, a gente tem o seguinte: ela é dividida em três fases, nós vamos ter três fases da Revolução Industrial, e em cada uma dessas fases, nós vamos ter uma tecnologia bem mais avançada, né? O tempo vai estar se passando. Então vamos começar aqui, ó. Primeira Revolução Industrial, primeira fase da Revolução Industrial, século XVIII, beleza? Então, nesse período aqui, o combustível das indústrias vai ser o carvão mineral, beleza? Então, vocês têm que conhecer as principais características de cada uma das revoluções, da primeira, da segunda, da terceira. Na primeira revolução, você vai ter o mais arcaico, né? Carvão mineral vai ser a base do que a gente chama de combustível para as fábricas. É tanto que isso vai ser um dos motivos do pioneirismo inglês. O Enem já cobrou questões a respeito do pioneirismo inglês, pessoal. Por que a Inglaterra ela vai ser a primeira nação a passar pelo processo de industrialização? Assim como já cobrou por que Portugal foi a primeira nação a começar no processo das grandes navegações. Mas aqui o negócio é industrialização, bem depois, né? Aí já formando o imperialismo, o neocolonialismo, que é consequência da Revolução Industrial. Então, por que a Inglaterra foi o primeiro país, Bruno? Por que não foi Portugal? Por que não foi a Itália? Por que não foi a França? Beleza? Então, vamos lá. Não foi a França, não foi nenhum outro, foi a Inglaterra, porque na Inglaterra tinha um acúmulo de riqueza muito grande, ou seja, por ser uma nação muito rica, já de muito tempo, o país mais rico do mundo era a Inglaterra. Se você é um país mais rico, você tem com certeza dinheiro guardado. Tinha dinheiro guardado. A Inglaterra também tinha matéria-prima para fazer combustível, para fazer ferro. Tinha grandes reservas de carvão, que é o principal combustível. O carvão mineral vai ser o principal combustível das fábricas nesse primeiro momento da Revolução.
ok? Crescimento urbano e tinha a lei dos cercamentos. E o que foi a lei dos cercamentos? Essa lei, pessoal, tomava as terras dos pequenos agricultores e passava essas terras, eu não vou dizer integrar, entregavam, cacimba, essas terras para os grandes proprietários. E aí, a parcela que tinha poucas terras, vai perder suas terras e vai ter que ir embora. Ah, o celular falando sozinho comigo aqui. E aí, o que é que acontece? Aquela população que perdeu as suas terras, sua fazenda, o seu sítio, teve que ir embora para as cidades e aceitar os trabalhos que tivessem para fazer. É por isso que, nesse primeiro momento da Revolução Industrial, nós vamos ter grandes jornadas de trabalho e o povo aceitava, porque ou era isso, ou ia passar fome. Trabalho infantil, a necessidade era tão grande que as crianças trabalhavam, idosos, né, em situações completamente deploráveis. E é dessas situações deploráveis aqui, da primeira fase da Revolução Industrial, que nós vamos ter o surgimento do pensamento marxista, né? O pensamento Karl Marx, que vai dizer, olha, o proletariado está sendo oprimido pela burguesia, os burgueses são os patrões, ok? Então é desse momento, desse contexto social, de uma população explorada pelos grandes industriais, que Karl Marx vai criar as suas ideias, né? O marxismo, ok? Quem aí é aluno de Lídia, eu vou contar uma de Lídia agora, hein? Vou contar uma de Lídia. Ela vai me matar. Um dia desse eu estava lendo sobre Marx, né? Aí Lídia disse, quando ela viu na capa o rosto de Marx da revista que eu estava lendo, ela disse, ah, Bruno, essa revista dá certo para você, né? Você é calmarxiano. Eu disse, eu sou o quê? Ela, calmarxiano. Eu, Lídia, é marxista. Quem gosta de Marx é marxista. Não existe calmarxiano no mundo. Ah, eu ri demais dessa gafe dela, né? É, pessoal de química, pessoal só, só tem de carbono, de moléculas, das ligações, das Como cadeias. eram? Se for de química, Karl Marxiano, eu ri demais. Eu ri uns 5 minutos, chega eu chorei. Eu, Lídia, Karl Marxiano não, é marxista, pelas caridades, né? Pronto, ó, Roberta, pois pode tirar onda com ela. Ele disse, é Karl Marxiana? Pergunta lá, se ela é Karl Marxiana. Eu ri demais. Lidiana quase se me de rir também. Meu Deus do céu. E foi nesse contexto aí, né, dessa desigualdade, dessa exploração, que nós vamos ter o surgimento dos pensamentos karl-marxianos. Beleza? Aí vem a segunda revolução industrial, ok? Já no século XIX, um século a mais, né? Aqui nós vamos ter a substituição do carvão mineral, ou do carvão mineral, nós vamos ter agora a substituição dele pelo petróleo, pessoal. Claro que o carvão mineral ele ainda é usado até hoje, por isso que está aqui, carvão mineral. Mas agora, uma das grandes forças de movimentar as fábricas, de movimentar essas fábricas, é o petróleo. Okay? E até hoje o petróleo a gente depende demais para tudo. Uma caneta você pega, é feito de matéria-prima de uma caneta, tudo que a gente tem de plástico, de polímero, é petróleo. Ok? Aí vai vir o motor a combustão interno. Do motor a combustão interno vai surgir o carro, ok? O dínamo, surgimento da energia elétrica, as siderúrgicas, enfim. Só que na segunda Revolução Industrial, na segunda fase da Revolução Industrial, ela sai da Inglaterra. Okay? Não tinha como a Inglaterra ser, só a Inglaterra é pioneira, ou é só ela industrializada. Não, a industrialização, como um processo natural, ela vai se espalhando. Daí depois vai para a Alemanha, França, Itália e Estados Unidos, vai chegar no Brasil, né, já um tempinho depois. Beleza? Então, a personificação do que a gente tem aí de indústrias é a formação da classe capitalista. Ok? E por isso Karl Marx vai criticar tanto, né? Porque no capitalismo existe a concentração de renda na mão da burguesia, existem os monopólios, né, os trustes, os cartéis, onde indústrias se juntam para derrubar a concorrência, ok? Vai surgir as multinacionais, enfim. Hoje você... eu estava até refletindo um dia sobre isso. Hoje, se você chegar no shopping em Mossoró, você vai ver McDonald's, Bob's,
Bebelu, você vai ver Carmen Stephanie. Se você for para um shopping na Austrália, você vai ter Carmen Stephanie, McDonald's, Bob's, sabe? E as mesmas indústrias estão espalhadas por todo o canto. As multinacionais, elas tomaram de conta. Eu não chamo isso de capitalismo, eu chamo isso de conglomerados globalistas, porque essas grandes empresas estão matando o pequeno produtor. É tanto que hoje em dia você não vê mais uma bodega. É muito difícil você ver uma bodega. Aquele mercadinho pequenininho. Hoje está sendo tudo tomado pelas grandes redes, pessoal. Tudo sendo tomado pelas grandes redes. Ok? Então vamos lá. Então o capitalismo se fortalece e se firma como o padrão econômico do mundo nesse momento. Né? As indústrias, acúmulo de capital e o proletariado tomando na tarraqueta, como diria os calmarxianos. E aí vem a terceira revolução industrial. Terceira fase da revolução industrial. Né? Aqui, além do petróleo, nós vamos ter energia nuclear, a solar e a biomassa. Jefinho entende de gerar energia através da biomassa, né? A minha esposa, quando fazia faculdade com o Jefinho, ela até trabalhou, pegavam... biomassa é bosta, meu povo, para vocês que não sabem, né? E através da biomassa vai... tem lá uns negócios lá na química que gera energia, serve como combustível e tudo mais. As pobres sofreram, viu, Bruno? Catando biomassa. Teve uma vez que Liliana foi pro IF e me chamou para ir apanhar bosta de porco. E eu passei o dia pesando bosta de porco lá, para ajudar ela na monografia. Justo. O que é que o namorado não faz, né? Na época a gente só namorava, tá bom, passar o dia pesando bosta de porco para você. Mas estamos aí. Então, ó, robotização. Essa terceira revolução industrial, pessoal, é isso que a gente está vivendo, né? Só que a gente está vivendo já uma bem mais avançada. A internet ela veio para ser a quarta revolução industrial, ok? E agora com 5G que está chegando, as coisas vão ficar aí bem mais rápido, digamos assim. Então, só para comentar aqui, então a resposta da 18 foi a C, né? A pergunta dizia assim: a primeira revolução industrial, iniciada em fim do século XVIII, provocou várias transformações na sociedade europeia, tais como, então, essa pergunta, ela pergunta exatamente sobre a primeira fase, né? Então, sobre isso aqui, ok? E tem que se ligar que são 3 fases. E a resposta era C de coração. Transferência do centro econômico das áreas rurais para as urbanas, principalmente devido à lei dos cercamentos, que tomou a terra do pequeno proprietário e entregou aos grandes, ok? E a afirmação do poder econômico da burguesia, né? Aqui o capitalismo, consolidando o capitalismo como sistema dominante. Beleza? Perguntei lá na hora da aula, não ficou nenhuma dúvida sobre essa questão. Se tiver ficado alguma dúvida aqui sobre essa questão, vocês me perguntem. Não sejam calmarxianos, vocês perguntem as coisas, beleza? Vamos lá, vamos passar para 19, que é questão inédita. Questãozinha inédita. Beleza? Eu esqueci de pegar minha água, daqui a pouco eu vou buscar, quando tiver uma questão maior. Ó, questão 19, pessoal. Questão 19. Vamos lá, vamos ler com atenção. Quem tiver com um papelzinho aí na mão, vai lendo aí, já vai riscando alguma coisa. Beleza? E a questão 19 vai dizer o seguinte: as ideias reformistas de Voltaire, não é Voltaire, não me matem de vergonha, é Voltaire, que é francês. As ideias reformistas de Voltaire e as ideias revolucionárias de Jean-Jacques Rousseau, né, não é Rousseau, é Rousseau que se pronuncia, contestavam o tradicionalismo religioso e a desigualdade social que se apoiava no antigo regime, né, apoiava o antigo regime, no qual os principais beneficiados eram. E aí, meu povo? Que ideias eram essas? O que Rousseau, o que Voltaire, eles vão criticar? Beleza? Ó, sobre esses caboclos, eu trouxe até isso aqui, ó. Um resuminho do pensamento sobre eles. O Enem adora cobrar eles como forma de citação. Beleza, pessoal? Então, na nossa questão, vai falar sobre esses dois aqui. Nós temos Voltaire e nós temos Rousseau. Beleza?
Voltaire e Rousseau. Voltaire, que era conhecido por ter uma língua muito afiada, um cara muito, muito crítico. Eu li um romance dele, chamado A Princesa da Babilônia. Eu recomendo que vocês leiam depois do Enem. É um livrinho assim de 110 páginas, rapidinho vocês leiam. Um livro espetacular, em que ele traz críticas à Igreja Católica. Ele criticava muito, muito, muito a Igreja Católica. Ok, pessoal? Então, ele defendia muito a questão da liberdade de expressão, né? Tanto que ele vai... A frase dele, que eu via muito no Orkut, era essa: posso não concordar com uma única palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Ou seja, eu posso não concordar com o que você diz, mas você tem todo o direito. Eu quero que você tenha todo o direito no mundo de falar as suas benditas palavras, mesmo que eu não concorde, né? E a principal obra dele são cartas em inglês. Então, ele era conhecido por criticar a igreja. Então, do antigo regime, a coisa que ele mais criticava era o controle religioso, aquele controle que a igreja tinha sobre a cultura. Quando você vai para Rousseau, você também tem críticas à igreja, mas também ele critica principalmente a questão do poder absoluto do rei, ok? Ele vai criticar principalmente o poder absoluto do rei, né? Aqui em cima, eu esqueci, era para eu ter começado por aqui, ó, mas não tem problema não. Ó. As características desses filósofos: progressistas, ou seja, não querem um mundo estático, querem a evolução; esclarecidos, porque eram inteligentes. Essa palavra esclarecida significa inteligente. Crítica da igreja, críticos da igreja, do clero, do luxo, né? Eram deístas, ou seja, não eram ateus, acreditavam em Deus, né? Na natureza e no homem, mas eles não vão, apesar de eles acreditarem em Deus, pessoal, eles não se sujeitam à soberania papal. Eles não se sujeitam à soberania, ao poder e ao controle religioso que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha, ok? Então, Voltaire, muito forte na questão da liberdade de expressão, coisa que não acontecia no antigo regime, porque se você criticasse um rei, você era executado. E com Rousseau, você vai ter aí críticas no absolutismo, acredita na liberdade dos homens, na medida em que todos nascem iguais e com liberdade, né? E um grande defensor da democracia. Rousseau, pessoal, ele ficou famoso porque ele criou o contrato social. Eu tenho certeza aí que eu acho que nas aulas... Raíssa, eu respondo já, viu, coração? Eu acredito que vocês já viram nas aulas de filosofia, ou em outro professor falando sobre esse rapaz. Ele criou a ideia do contrato social, ou seja, existe um contrato na sociedade, onde naquele contrato tem os limites da sociedade. Olha, os nossos governantes só podem ir até aqui. Se ele errar, a gente tira ele, a gente escolhe um novo governante. Ou seja, a sociedade, para viver em paz, a sociedade ela precisa ter um contrato, né, entre todos os seus membros, né? Então, a ideia do contrato social é de Rousseau. E aí nós temos Montesquieu, né? Montesquieu, né, que ficou famoso porque ele que teve a ideia de dividir o poder em três. Essa divisão política que a gente tem, de executivo, legislativo e judiciário, quem vai criar é a mente brilhante desse cara aí. Ele vai dizer, ó, se tiver dividido em três poderes, então um vai limitar o outro, um vai fazer o contrapeso no outro, e aí a sociedade vai ficar mais justa e igualitária, ok? E ele também que vai sugerir um conjunto de legislações com limites, com direitos e deveres para o povo e suas lideranças, que a gente chama hoje em dia de Constituição. Ok? Raíssa falou, vamos responder. Bruno, quais assuntos você acha que pode permanecer em humanas depois dessa postura do governo? Eu acho que, apesar das besteiras que o Bolsonaro fala, assim, eu acho que ele não tem esse poder de chegar lá para os elaboradores da prova e dizer, ó, eu quero só que vocês falem bem do capitalismo, eu não tenho essa ideia, não. Eu acho que ele não tem poder, eu acho ele muito fanfarrão nesse sentido de... Ele gosta de falar o que a galera gosta de ouvir, assim, a galera mais forte com ele. Então eu acho, pessoal, que não vai mudar, não, sabe? Eu acho que é só zoada, como muita coisa dele, assim. Eu acho que é só zoada, sabe? Eu acho que ele pode criticar, ele tem todo o direito de criticar, uma postura mais marxista, mais, enfim.
Mas eu acho que na hora de elaborar as provas, ele não vai dizer, ó, eu quero as 100 questões assim, eu quero todas de história que falem sobre esse tema. Né? Se ele fizer uma prova mais técnica, eu acho melhor. Tipo, se Bolsonaro chegasse para o MEC e dissesse, ó, pessoal, eu quero uma prova técnica, eu quero uma prova assim, ó, pergunta, isso aqui, por que aconteceu isso? Isso, qual foi a data disso? Seria até melhor para os estudantes, né? E menos, olha, o que você acha da transcendência, do não sei o quê, sabe? Porque às vezes as questões do Enem, elas têm 3 respostas corretas. Mas você tem que acertar aquela que o avaliador quis, porque é uma coisa muito de interpretação, muito subjetiva. Então, se a prova do Enem vier mais objetiva e menos subjetiva em humanas, eu acho até melhor. Né? Mas aí eu não sei mais, Roberto. É tudo uma incógnita. É tudo uma incógnita, mas eu acho que vai cair história pura, história, geografia pura. Eu acho que se ele mudar, vai ser para mais objetiva. Se ele excluir um assunto ou outro, pessoal, isso aí sempre vai ter essa discussão, porque existem mais de 4.000 anos de história, não tem como o Enem cobrar tudo. Então, vai faltar assunto que professores vão querer que caísse, e vai cair assuntos que professores queriam que não caísse. Aí sempre vai criticar. Independente do assunto que cair no Enem, sempre vai ter gente criticando, porque são tantos assuntos que nunca vai ter todos que a galera quer. Entendeu? Então, eu vejo, assim, eu acho que não é para ninguém esquentar a cabeça com isso, não. Acho que ninguém deve esquentar a cabeça com isso. Que se vocês estudam bem, se vocês estão sabendo, pode vir do jeito que vier, ok? Podem cair menos questões sobre regime militar, já que para ele o regime militar foi o mal necessário. Enfim, mas até porque, como eu disse, não tem como cair todos os assuntos, independente do assunto que caia, vai ter gente reclamando. Independente do que caia, vai ter críticas a essa prova. Isso aí vocês podem ter certeza. Se não cair nada, vão criticar. Se cair tudo, vão criticar. Então, eu acho que é estudar e se preocupar o menos possível com isso, sabe? E ir para cima mesmo. Não pega o Enem e esbufele ele. Vão responder as questões. O que vier, vai dar certo. Se vier uma prova mais técnica, eu acho até melhor. Ok? É como o Pedro falou, vai aparecer de tudo nessas provas, mas devemos estudar e se concentrar. Pois é. Eu acho que o que ele fala, e mais agora perto da prova, pessoal, não vai mudar nada, não. Eu acho que ele não tem esse poder de chegar lá no MEC, eu quero que vocês cobrem aqui só a história do Brasil, da parte política. Ele fala porque, como todo político, Lula também, só fala que a base eleitoral dele gosta, Bolsonaro também, Ciro também, é todo mundo assim. Eu nem me preocupo com isso, não, porque político para mim é tudo igual. Só fala o que a sua base eleitoral gosta de ouvir. Ok? Mas na prática é outra coisa. Beleza? Show de bola? Então vamos para a questão. Respondido aí? Esse é o meu ponto de vista, beleza? Eu acho que vocês não se preocupem, não, pessoal. Relaxem. Vão com a cabeça leve. Deixa o Brasil, esqueça a inflação, esqueça Bolsonaro, esqueça político, esqueça, vão realizar o sonho de vocês com a cabeça e o coração o mais leve possível. Baixem as bandeiras, vamos lá, deixa as ideologias, vão com a cabeça leve, o mais leve possível, pessoal, o mais leve possível. É essa a minha recomendação. Na hora da prova, vão leve, não vão, aquele feliz, aí a prova, não, vão com a cabeça leve, vai ser muito melhor para vocês, respirar fundo e deixar o Brasil para depois da prova. Aí depois a gente vê. Beleza? Porque crítica sempre vai ter. Beleza? Valeu, Raíssa. Show de bola. Então, pessoal, aí vem esses filósofos que são a base da nossa política, né? Hoje o Brasil tem um poder legislativo, um judiciário, um executivo. Ok, pessoal? Tudo isso por causa do pensamento criado por esses homens. É por isso que eles são lembrados e são estudados até hoje. Então, você tem Rousseau, Voltaire, Montesquieu, você tem Diderot, você tem outros, tem inúmeros do iluminismo. Beleza? Mas a questão é falar especificamente sobre Voltaire e Rousseau. E aí a gente vai para a questão. Ó. Já mostrei a resposta, né? Mas você sabia, né? Muito fácil. As ideias reformistas de Voltaire e as ideias revolucionárias de Rousseau contestavam
contestavam o tradicionalismo religioso e a desigualdade social em que se apoiava o antigo regime, no qual os principais beneficiados eram... Quem era que se mais beneficiava no antigo regime, meu povo? Eram os reis, era a igreja e a nobreza. Não tem para onde correr. É questão facílima, questão facílima. O antigo regime, igreja, absolutismo e a nobreza. Esses três vivem na bonança. Esses três vivem na bonança. E aí, o resto, trabalhar feito uns condenados e para pagar com seus impostos e tributos o luxo dessa galera. Ok? Então vamos para a próxima questão. Ficou alguma dúvida sobre essa, pessoal? Alguma dúvida? Não, né? Beleza. A minha voz está grossa hoje, está galante. Desgastada. Próxima questão. Vamos lá. Analise o seguinte comentário acerca da sociedade europeia no século XVIII. Mais uma questão pegando aí sobre a questão século XVIII. Os filósofos se erigiram como preceptores do gênero humano. Liberdade de pensar, eis seu brado. Este brado se propagou de uma extremidade à outra do mundo. De acordo com seu conteúdo, é correto afirmar que... Olha só essa frase como ela é legal. Os filósofos, os iluministas, se erigiram, ou seja, surgiram como preceptores do gênero humano. Liberdade de pensar, eis seu brado. Ou seja, o principal grito de guerra deles é a liberdade. E este brado se propagou de uma extremidade à outra do mundo. Século XVIII, nós vamos ter aí o quê? Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos, e tudo começou com base no pensamento iluminista. E aí vem a pergunta. De acordo com o seu conteúdo, é correto afirmar que... De acordo com o seu conteúdo, é correto afirmar que... Essa eu quero ver as alternativas subindo aí no nosso bate-papo. Bate-papo. Vai tomar uma dipironazinha. Tô com uma dor de cabeça chata. Só dá agora. Temos B, de Herculana. E aí, meu povo? A vai dizer assim: os filósofos franceses apoiaram o absolutismo. Errado. Essa A, completamente errada. Aí a B vai dizer o seguinte: a ideologia dos pensadores iluministas direcionava-se contra o absolutismo monárquico. Perfeito. Então aqui nós já temos de cara a nossa alternativa correta. A ideologia dos pensadores iluministas direcionava-se contra o absolutismo monárquico. Ok? Sempre vocês vão ligar ao absolutismo, ao antigo regime, e o iluminismo vai sempre combater o antigo regime. Sempre. O iluminismo sempre vai combater o antigo regime. Beleza? Ficou alguma dúvida, alguma alternativa que vocês... Não, Bruno, eu acho que não é essa não, eu acho que é essa outra. Se tiver, vocês podem falar à vontade. Ok? Não tem nenhuma objeção, vamos para a próxima. Aí, o nosso gabarito oficial. A questão 20. Questão 21. Questãozinha maior. Vamos lá. Questão aqui do grande Eric Hobsbawm. Quem for fazer faculdade de História, eu já recomendo comprar esse livro aqui, ó, A Era do Capital. E tem um outro livro dele muito bom, A Era das Revoluções. Lá em História vocês vão estudar esse cara aqui até dar uma dor, viu? Até dar uma dor. Quem for fazer faculdade de História vai ler Eric Hobsbawm. Já adianto. Então quem quiser comprar o livro dele, eu fui de B, mas fiquei com dúvida na... Vou explicar agora. Ó, a D é o seguinte: a teoria do direito divino, fruto do iluminismo,
consistia numa crítica à nobreza e aos desmandos da igreja. O que é que está errado nessa lei? Essa teoria do direito divino, ela dizia que o rei só era rei porque Deus o fez rei. E se Deus o fez rei, aquele direito vem do céu. Então, se você desobedece ao rei, você está desobedecendo ao próprio Deus. Então, o direito divino não foi fruto do iluminismo. Pelo contrário, a teoria do direito divino foi uma teoria criada para legitimar o absolutismo. Tipo assim, ó, obedeça ao seu rei. Se você não obedecer seu rei, você está desobedecendo a Deus, porque o direito do rei é um direito que vem do céu, é um direito divino. Ele está lá porque Deus assim o quis. Entendeu, Roberta? Então, o iluminismo vai ser completamente contra isso. Que conversa que esse cara é rei porque Deus quis? Esse cara é rei porque ele é de uma família rica, ele nasceu filho do outro rei e tal. Então, o direito divino não é uma teoria que tentava justificar o absolutismo, dizendo que o rei estava lá porque Deus assim quis e você devia obedecer. Ok? Show de bola. E aí? Aí vem essa questão. Vamos lá. Como eu falei, quem quiser já ir lendo Robisbal depois do Enem para adiantar, é muito bom o livro dele. 1848. Esse ano aqui, um ano divisor de águas em boa parte do mundo, né? 1888 foi a primeira revolução permanente global, potencialmente global, perdão. Num certo sentido, foi o paradigma de um tipo de revolução mundial, né, com a qual, dali em diante, rebeldes poderiam sonhar e que, em raros momentos, eles pensaram poder reconhecer, de fato, explosões simultâneas continentais ou mundiais são extremamente raras. Então, vamos lá, vou ler novamente. 1848 foi a primeira revolução potencialmente global. Em certo sentido, foi o paradigma de um tipo de revolução mundial, ou seja, foi um ano que agitou todo mundo, né? Com a qual, dali em diante, rebeldes poderiam sonhar e que, em raros momentos, eles pensaram poder reconhecer. De fato, explosões simultâneas continentais ou mundiais são extremamente raras. Palavras de Érico Hobsbawm no livro A Era do Capital. Sobre as revoluções de 1848, assinale a alternativa correta. Sobre as revoluções de 1848, assinale as alternativas corretas. Ok, pessoal? 1848, pessoal, é o período pós-queda de Napoleão. Deixa eu contextualizar para vocês esse período. Em 1815, Napoleão derrotado, depois do governo de 100 dias, na Batalha de Waterloo, vai para a Ilha de Santa Helena. Beleza. Vai ter o Congresso de Viena. O Congresso de Viena vai reorganizar a Europa, pós a bagunça que Napoleão causou. Beleza? Só que em alguns cantos, essa nova organização do Congresso de Viena gerou conflitos. Se você pegar a Itália ficou torada em vários estados, tanto que depois de 48 vai começar a unificação italiana, né? A Itália ficou torada em vários estados, alguns sob a influência da Áustria, que era da família Augsburgo, a família mais poderosa do mundo naquele momento. E a partir de 1848, com base no pensamento socialista e principalmente nacionalista, vários países do mundo vão começar a se formar, a buscar sua unificação. Os que estavam torados em vários estados, em várias pessoas mandando dentro de um país, eles vão fazer o quê? Vão começar a se unificar. Beleza? Então, é a partir de 1848 nós vamos ter a unificação, principalmente da Itália, mas também de vários outros países europeus, com base no socialismo, porque o socialismo, o comunismo, vai crescer nesse momento devido à situação de exploração das fábricas, e, sobretudo, na questão do nacionalismo. Ei, nós somos italianos, nós não somos austríacos, então vamos ter uma nação governada por italianos. E aí começam as guerras, todas as batalhas para unificar esses países, ok? Só temos uma alternativa aí. Vocês acham que é o quê? Nós temos B, de Raimundo, ok?
E aí, meu povo? Eu quero mais alternativas. Quero mais alternativas. B, tem outra B. Vou dar uma dica. Vou eliminar uma. Ó, eu vou eliminar uma aí, hein? Eu vou eliminar uma. Eu vou eliminar uma. Não é a B. Não é a B. Eu nem me lembro mais do gabarito dessa questão, mas eu acho que nem a B, não. Não é a B, pessoal. E aí? Ó, para ajudar vocês, eu vou colocar esse mapinha mental aqui, ó. Vou colocar esse mapinha mental aqui. Ó, e olha só o que tem nesse mapa mental, ó. Vamos lá. Ó, Congresso de Viena, né? O que vai reorganizar a Europa pós a derrotada de Napoleão Bonaparte, ok? Aí nós vamos ter as revoluções liberais, que é o que nós vamos ter aí, né? E vai gerar as revoluções em 30, vai ter revolução em 30, em 20. Tem nesse mapa mental, é que a letra tá pequena para mim, deixa eu aumentar aqui para mim. Ó, as revoluções de 20, Revolução Liberal do Porto, aquela que exigia o retorno de Dom João e a inscrição, né, de uma Constituição, o rei obedeceu a uma Constituição. Revolução de Cádiz, do mesmo jeito, obrigando a coroa espanhola a aceitar uma Constituição, a independência da Grécia. Em 30, o fim da dinastia de Bourbon, né, e a ascensão da Orleans na França, consolidação da indústria, do proletariado. Aí, em 48, que é o foco principal da nossa questão, nós vamos ter um crescimento grande, né, do socialismo, ok, pessoal? Mas não só do socialismo, vocês têm que se ligar nisso aqui, ó. Nós vamos ter, ó, um crescimento também muito forte do nacionalismo e, em algumas nações, do liberalismo. Então, é como se as revoluções de 48, algumas tiveram um cunho socialista, mas outras tiveram um cunho liberal e nacionalista, ok, pessoal? É por isso que não é a B. Observe que na B, ela vai falar o seguinte, ó, instalando repúblicas de orientações socialistas. Não, pessoal. Não foram todas as repúblicas de orientação que se tornaram de orientação socialista, até porque essas repúblicas de orientação socialista só vão surgir para valer após 1917, né, após a Revolução Russa. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a certa. Vamos para a certa. Vou mostrar a certa. Em casa vocês olham melhor essa questão aqui dos mapinhas, né? Vocês podem ler. No dia da prova, antes da prova, vocês podem dar uma olhada. A correta é a C. Foram movimentos que misturaram interesses liberais e nacionalistas da burguesia, né? Mas também pegou, ó, o pensamento socialista, né? Então, foram movimentos que mesclaram os interesses liberais e nacionalistas da burguesia em sua luta contra o absolutismo, beleza, vamos derrubar os reis, as reivindicações e descontentamento das massas populares, né? Endossadas pelo socialismo, que pregavam reformas radicais. Então, 48, as revoltas e as reformas de 48, elas vão ter dois caminhos. Algumas revoltas foram pelo caminho liberal nacionalista e outros foram pelo caminho socialista, ok? As que vão prevalecer, pessoal, são as nacionais as liberais nacionalistas, porque mais na frente é que a gente vai ter, propriamente dito, a fixação das nações socialistas, né? Em 1922 você vai ter aí a criação da União Soviética
e toda a influência da União Soviética no leste europeu, e ali você vai ter várias repúblicas literalmente socialistas, ok? Até então, não. Você vai ter países burgueses com os grupos socialistas muito fortes reivindicando os seus interesses, ok? Show de bola. Alguma dúvida sobre essa? Entenderam por que não é AD? Entenderam por que é AC, pessoal? Beleza? Posso passar? Show de bola. Ó, falando aqui sobre o pai dos Karl-Marxianos, né? Eu nunca vou esquecer esse conceito que ele criou, esse conceito não, esse adjetivo. Ah, Bruno, tá certinho para você esse livro, você é Karl-Marxiano. Ah, meu Deus do céu. Ora, eu quero que Marx se expor. Mas, vamos lá, ó. Karl Marx, grande Karl Marx. 1818 e morreu em 1883. Mas Marx não criou suas ideias sozinho, né? Sempre vai ter Friedrich Engels. Eles dois escreveram o Manifesto Comunista, né? Vocês, quem for fazer faculdade de humanas, com certeza vai ler o Manifesto Comunista, História, Geografia, Ciências Sociais, Filosofia. Vocês vão ler o Manifesto Comunista. É bem curtinho e até bem chato. Desculpem os amantes. Aí vamos lá, ó. Karl Marx. Questãozinha sobre Karl Marx. Isso aqui o Enem adora cobrar. Porque sabe como é que chama esse assunto aqui, pessoal? Historiografia. Ok? São as correntes historiográficas. Correntes historiográficas. Coloquei até no bate-papo aí, ó, para depois vocês quiserem aprofundar mais, vocês pesquisar sobre isso. Correntes historiográficas, beleza? Então vamos lá, vamos para a questão agora. Ó, Marx e Friedrich Engels acreditavam que era preciso conhecer a estrutura econômica para entender o funcionamento da sociedade e as mudanças ocorridas na história da humanidade. Isso aqui é a base do pensamento deles. Isso aqui é a base do pensamento deles. Para eles, você tinha que estudar economia. Se você não estudasse economia, você não iria entender o funcionamento da sociedade. Resumo do que é Marx, do que é o pensamento marxista. Pela economia, você vai entender a sociedade, a luta de classe, tudo parte da questão da economia. Beleza? Para que se compreendam as ideias coletivas, o funcionamento do Estado, o modo como algumas classes sociais dominam as outras, é necessário estudar como os indivíduos se relacionam para trabalhar e produzir. Trabalhar e produzir é o quê, pessoal? Economia, né? O nome dado a essa teoria sobre as leis do desenvolvimento social e concepção da história é... Como é que a gente chama? Como é que a gente chama essa historiografia criada por Marx? Como é que a gente chama? Por Marx e Engels, em que você pega, você estuda as relações de trabalho. Marx vai dizer lá no seu livro do Capital que tudo se explica através das relações econômicas, ou seja, das relações, né, de poder, de produzir, de comprar. Ele vai dizer que na Idade Antiga era os eupátridas e os camponeses, aí avança, aí é nobreza e a plebe, os plebeus, depois burguesia, proletariado. Marx sempre vai explicar as coisas mostrando que existe uma luta de classe, ok? Camilo vai de B de Bruno, socialismo utópico. É mesmo, tá ao contrário, né? Tá A, D, B, S. Vixe, mas não tem nada não. Tá tudo ao contrário, né? Mas finja que mas vamos na letra mesmo. A, D, B, E e C. Ok? Eu acho que foi quando eu joguei aqui no PowerPoint, misturou, foi tudo. Ó, pessoal, vamos lá. Eu acho até que eu tenho um mapinha mental sobre essa questão. Deixa eu só conferir. Eu acho que eu tenho. Tenho sim. Então vamos ver aqui, ó. Ó. Ninguém vai mais soltar uma alternativa, não? Ninguém vai mais soltar alternativa, não?
Acho que é C, beleza. Vamos lá, ó. Maria Isabel C. Ó, pessoal. Aqui tem os três pensamentos, as três correntes principais da historiografia, ok? Nós vamos ter o positivismo. No positivismo, pessoal, foi o positivismo que criou a história como ciências. Foi eles que disseram, olha, a história é uma ciência, é uma disciplina, precisa se fazer faculdade de história. Foi esses caras aqui, por isso que a gente deve tanto a eles, porque foi eles que tiveram essa ideia, ok? Só que, no positivismo, para eles, só vale fontes oficiais. Uma carta de amor que você escreveu para sua amada ao longo da guerra, os positivistas não aceitam. Para eles só é fonte histórica o que é oficial, documentos oficiais. Então, os positivistas eles se limitam muito. E eles também só falam e estudam grandes homens, Napoleão, os reis, porque para eles só é história se for de documentos oficiais. Aí vem Marx, você vai dizer, não, é assim não. Para se estudar a história, você precisa estudar a luta das classes. Você precisa estudar as lutas de classe. Né? Então, a história ela é movida pela luta de classe. Antagonismo entre classe dominante, a burguesia, e as classes dominadas, o proletariado. Tudo é influenciado pela economia. Karl Marx vai chegar e dizer isso. Beleza? E, atualmente, a linha mais utilizada, quem for fazer história de faculdade de história vai estudar muito essa linha, essa nova corrente historiográfica, é a escola dos análises, surgida na França, em que Marco Bloch e Lucien Febvre, esses caras, oh, meu Deus do céu, espetacular demais a leitura deles. Marco Bloch e Lucien Febvre vão dizer, ó, a história não é só dos grandes homens, qualquer pessoa é história. Do escravo ao rei, qualquer um pode ser estudado. E qualquer documento, um papel higiênico cagado, pode ser usado como fonte histórica. Qualquer coisa pode ser usada como fonte histórica. Tanto que a escola dos análises é conhecida como a nova historiografia. A nova história, porque para eles tudo é fonte histórica e tudo pode ser estudado. Ok? Então, as três principais linhas correntes historiográficas, o Enem já cobrou isso. Você vai ter o positivismo, que é aquela história clássica, que só fala dos grandes homens e dos grandes eventos, e as fontes têm que ser oficiais. O marxismo, que sempre leva em conta as brigas de classe, quem manda e quem está sendo mandado, ok? E a escola dos análises, que vai dizer que tudo é fonte e tudo pode ser estudado. E a resposta, pessoal, para essa historiografia criada por Karl Marx, o nome dessa historiografia criada por Karl Marx, em que você deve sempre olhar para as produções, para a economia e para a luta de classe, não existe Deus na historiografia de Karl Marx. Não existe Deus. O que existe, o que determina para onde vai a história não é Deus, é as coisas materiais, é as coisas frutos das lutas de classe e da economia. Dito isso, a resposta correta para a nossa questão é a A. O nome da linha historiográfica criada por Karl Marx é o materialismo. Tudo é material, tudo é algo que se produz, é algo que se faz. Não tem Deus, não tem influência nenhuma de Deus aqui, histórico. Ok? Então, o nome da linha historiográfica criada por Karl Marx é o materialismo histórico. Ok, pessoal? Bruno, por que não é o socialismo? Porque o socialismo não é linha historiográfica. O socialismo, pessoal, é um objetivo para Marx. O socialismo é um modelo de economia, um modelo de governo. Entendeu? Não é a ser, porque o socialismo não é linha historiográfica. Não é uma concepção historiográfica. O socialismo é como se fosse assim, a democracia, é como se fosse o presidencialismo. É um modelo social que Marx diz que é o mais correto e mais justo. Ok? Beleza? Sabia que era uma pegadinha, né, Roberto? Pois é, seria muito fácil se fosse o socialismo. Né? Seria muito fácil se fosse o socialismo. Então, não é o socialismo. O socialismo é um modelo econômico e social que Marx criou. Mas a abordagem que ele faz da história, nós chamamos de materialismo histórico. Ok? Eu me lembro que quando eu estava saindo da faculdade, um cara chegou para mim e disse, ei, e aí, já virou ateu? Eu, não, virei não, continuo cristão. Ele disse,
Como é que você suportou o materialismo histórico? Como é que você não se tornou ateu? Vendo tudo pelo olhar do materialismo histórico. Porque na faculdade você vai ver tudo pelo olhar do materialismo histórico. Você não vai botar Deus em nada, né? Isso não, porque eu soube separar as coisas e tudo mais, né? Então é o materialismo histórico, é a A de elefante. Beleza? Próxima questão. Ó. Sobre o imperialismo, mudamos o tom aqui. Vamos ver vários assuntos ainda. Sobre o imperialismo. Sobre o imperialismo do século XIX. São feitas as afirmações abaixo. Ok? Eu vou pegar água para mim, pessoal, enquanto vocês leem e me dão a resposta. Só pegar água, 1 minuto. Bruno meio que coisou aí as questões, né? A, D, B, E, C. Ai, meu Deus. A1, Tarbo, é esse constituir uma marca do capitalismo em sua etapa monopolista financeira, que não está com inscrição 1 em cima. Né? 1, 2, 3, 4 e 5. Dúvidas, galera? Vão falando, interagindo, perguntem, ligam o microfone, tá bom? É bom ouvir as vozes de vocês. Raimundo tá calado. Bruno, seu microfone tá desligado. Bruno, seu microfone tá desligado. Até porque eu falava aqui e o microfone desligado. Mas, rapaz. Eu mutei, eu sempre muto. Tá bem, que eu só tenho uns 3 peidos grandes aqui. Vamos lá. Justamente por isso. Ainda bem que o mito não tem cheiro. Vixe, esse aí tá fora de ordem também. Raimundo, e essa questão D? Quer que eu olhe lá na D? Beleza. Não, não Vou precisa voltar. mais não, Bruno. Não precisa não. Porque se quiser eu comento pra você. Tem visto não. Ó, e aí, pessoal? Sobre o imperialismo do século XIX, são feitas as afirmações abaixo. Vou ler aqui com vocês, ó. Constituiu, tá faltando só o tracinho da 1 aí, né? Mas é a primeira linha lá, debaixo da que eu grifei, é a 1. Constituiu uma marca do capitalismo em sua etapa monopolista financeira. A 2. Esteve associada à disputa entre as nações industriais por mercados consumidores. 3. Estimulou a política econômica mercantilista dos estados absolutistas. 4. Manteve acesa a crença da superioridade europeia em relação aos povos colonizados. E a 5. Contribuiu decisivamente nas rivalidades que geraram a Primeira Guerra Mundial. Vamos já chegar na Primeira Guerra Mundial. Acredito que vai dar tempo. E aí, meu povo? Quais estão corretas? Olha, se vocês olharem as alternativas, vocês vão ver que todas têm 4. Ou seja, só tem uma errada aí. Só tem uma errada. Porque todas as outras alternativas são quatro números. Então, uma aí está errada. É até fácil dessa maneira. Sabe qual é a errada, meu povo? A errada é o que está aqui na 3. Ó. Estimulou a política econômica, beleza. Mas mercantilista
dos estados absolutistas. Meu povo, século XIX. Mercantilismo e absolutismo é o quê? Século XVI. Ok, pessoal? Século XVI, século XV. Então, essa A3 aqui, ela está com a informação sobre as grandes navegações. Não é sobre o imperialismo do século XIX. Beleza? Então, qual é aqui que diz que a 3 está faltando a 3? Né? É a B. Né? Essa, que no caso, era para estar a C aqui. Né? Mas só para confirmar aqui, ó, é justamente ela. Ok? E aí eu coloquei para vocês um mapeamento mental sobre a questão do imperialismo. Beleza? Ficou alguma dúvida sobre essa, pessoal? Não, né? Ó, sobre o imperialismo aí a gente tem, ó. Aí vamos ter algumas marcas do imperialismo, porque ele vai mudar de de um canto para outro, né? Mas o imperialismo em si, pessoal, é a ideia dos países europeus e a maior potência da América, Estados Unidos, impor o seu poderio econômico sobre outras nações. E sempre é em busca de mercado consumidor e matéria-prima. Beleza? Né? Vocês não podem confundir colonialismo, que é as grandes navegações, com o neocolonialismo, né? Que é intimamente ligado à questão imperialismo. Né? Então, no colonialismo se deu junto à época do mercantilismo, a principal área de atuação foi a América, né? E como justificativa era levar o cristianismo. Já no neocolonialismo, foi consequência da Revolução Industrial. No lugar de África, no lugar de América, a principal área de atuação é a África e a Ásia, né? E tinha como justificativa civilizar esses povos. Então, na China, o imperialismo aí gerou a Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio, porque a Inglaterra queria obrigar o povo chinês a ficar usando o ópio, a comprar o ópio que era produzido lá, só que o ópio, pessoal, eu não sei se vocês sabem o que é o ópio, é tipo o primo da maconha. O ópio deixa a galera viciada, os velhos passavam o dia mascando ópio e ficava relaxado, indolentes, não queriam trabalhar. E aí o governo chinês percebeu que isso era muito ruim para o povo. Mas eles eram obrigados, né? Eles eram obrigados, a Inglaterra tinha como queria mandar de todo jeito, né? Mas aí, né, vai ter o Tratado de Nanquim, em que a Inglaterra abandona uma parte da China, mas fica com Hong Kong e Xangai. É tanto que hoje você for para a China, você vai ver que a China é governada pelo Partido Comunista, mas lá tem ilhas capitalistas. Hong Kong e Xangai são cidades ultracapitalistas dentro de um país governado pelo Partido Comunista. Ok? Você pega aí na África e na Ásia, né? Os caras dividiram a África sem respeitar as divisões étnicas, as divisões. Eu entendi o que era ópio em Peaky Blinders. Peaky Blinders é muito bom, muito bom. Eu fiz até um desenho de Tom Shelby, é porque não está aqui perto, só ia mostrar a vocês, está lá no carro. Eu coloquei no meu Instagram, né? E os caras dividiram a África como se tivesse. Tá ligado? Vocês estão jogando War. E aí, você vai ficar com que continente? Com que paz? Eu quero esse, você pega esse, sabe? Os caras dividiram dessa forma, sem respeitar as diferenças étnicas e culturais, e por isso que a África vive da maneira que vive. E aqui, algo que interferiu até diretamente no Brasil, a questão do imperialismo americano. Com a doutrina Monroe, o Big Stick, que é aumentar a influência militar dentro da América. A doutrina Monroe, que diz que a América deve ser dos americanos, mas que, na verdade, vai ser a América sob a influência dos norte-americanos. Ok? Então, vamos lá. Então, a correta era B, ok? Que era a nossa terceira alternativa, porque quando eu joguei para cá e ficou assim, mudou o snipe aí. Próxima questão 24. As relações entre as potências europeias no século XIX, é mais uma questão sobre o século XIX, seguiram basicamente os princípios estabelecidos pelo Congresso de Viena. Congresso de Viena, pessoal. Vai ser para Viena sempre é usada depois de um grande conflito, né? Napoleão partiu, vamos organizar a
A Europa no Congresso de Viena. Terminou a Primeira Guerra Mundial, Congresso de Viena. Sempre Viena é a cidade dos caras que querem consertar o mundo lá. Durante a Primeira Guerra Mundial, o presidente norte-americano Woodrow Wilson apresentou os princípios de uma nova diplomacia voltada para... Olha, essa questão é interessante, é uma questão até difícil, ok, pessoal? Porque o que é que acontece? Nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, né? Nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, vocês estão vendo aí esse mapinha mental, beleza? Aqui tem só para resumir para vocês, né? Nós vamos ter aí o pan-eslavismo, vamos ter o pan-germanismo. Aqui nós temos os motivos da Primeira Guerra aí, né? Expansionismo russo com o pan-eslavismo, que vai entrar em conflito com o pan-germanismo, né? Então nós vamos ter duas grandes potências querendo a região dos Balcãs, Rússia e Alemanha. E aí vai se formar as alianças militares. De um lado nós vamos ter a Tríplice Entente, Inglaterra, Rússia, França. Depois nós vamos ter a Tríplice Aliança, né? Com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Beleza? E esses dois times aqui, Tríplice Aliança e Tríplice Entente, se odiavam. E aí vai ter o quê? O estopim do assassinato, né? O estopim da guerra, ou seja, o que fez explodir. O arquiduque do Império Austro-Húngaro vai viajar lá para a Sérvia, ou seja, eu vou passear na casa do meu inimigo, chegando lá, um estudante chamado Grevilo Príncipe mata ele, né? E depois da morte de Francisco Ferdinando, começa-se a guerra, porque essas alianças, elas tinham em seus acordos o fato de que mexeu com um, mexeu com todos. E aí, se alguém da aliança mexesse com a Entente entraria na guerra, e a guerra começou disso. Beleza? Nós vamos ter, primeira fase, a guerra de movimentos, que era o movimento das tropas, até chegar nos campos de batalha. Depois que chega, nos últimos anos da guerra, nós vamos ter a guerra de trincheiras, que são vários caminhos, e os soldados ficavam levantando a cabeça, levantando um tiro na testa e morriam. E existem inúmeros documentários, pessoal, sobre a Primeira Guerra Mundial. Aqui eu não tenho como explicar toda a Primeira Guerra Mundial, porque a gente está só resumindo, beleza? Mas tem um ano decisivo na Primeira Guerra Mundial, que é 1917. 1917 é um ano decisivo por quê? Porque entra os Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos, quando entra, ele vai entrar para ganhar. Estados Unidos vai entrar e a Rússia vai sair. Então, 1917 é um ano bem peculiar. Estados Unidos entra, a Rússia sai, porque está passando pela Revolução Industrial, a Revolução Comunista, né, a Revolução Russa, e aí eles não tem como estar em uma revolução interna e uma guerra mundial. As consequências, milhares de mortes, Estados Unidos mais forte, crise econômica, e o revanchismo alemão é esse revanchismo aqui que vai gerar a Segunda Guerra Mundial. E aí nós vamos ter o Tratado de Versalhes, pessoal. O Tratado de Versalhes, ele vai culpar a Alemanha como, né, principal causadora da Primeira Guerra Mundial, e aí ela vai sofrer várias... vai ter até uma questão daqui a pouco sobre isso, ela vai ser castigada muito. Mas aí, para apaziguar o mundo, Woodrow Wilson ele vai ter uma ideia, né? O presidente dos Estados Unidos ele vai ter uma ideia, e aí ele vai fazer... Tem um filme chamado 1917. Ei, ô filme bom, viu? Ô filme assistido, 1917. Muito bom mesmo esse filme, Roberto. Eu indico, viu? Para mim, o melhor filme de guerra que retrata a realidade das guerras é O Resgate do Soldado Ryan. Para mim, não existe filme melhor do que O Resgate do Soldado Ryan. E se vocês quiserem assistir um filme bom sobre a questão do nazismo, né, e o massacre dos judeus na Segunda Guerra Mundial, eu recomendo a obra-prima de Steven Spielberg, que se chama A Lista de Schindler. A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan, para mim, são, em termos de história, de filme, de históricos, estão lá, né? Não é os melhores filmes do mundo, assim, não. Mas para quem ama a história e quer entender, né? E quer entender, Sam Mendes. Sei quem é Sam Mendes, Jeff. Então vamos lá. E aí o que é que acontece? O que é que acontece?
Chega o Wilson e traz os seus 14 pontos. Vamos entender que 14 pontos são esses. Vamos lá. Ó. Ele diz que é para ser criada a Liga das Nações e será criada. A Liga das Nações, pessoal, é o pai da ONU. Antes da ONU tinha a Liga das Nações. Né? O fim da diplomacia secreta, todos os acordos internacionais devem ser públicos. Isso aqui, pessoal, são os pontos para que o mundo vivesse em paz. Fim da ocupação militar na Rússia, devolução da Alsácia-Lorena à França, ou seja, a Alemanha deveria devolver a Alsácia-Lorena à França. Restauração da Romênia e a Sérvia, que tinham sido invadidos pela Rússia, né? Reconhecimento do direito de autonomia dos povos do Império Austro-Húngaro, ok? Redução da indústria armamentista, os países devem produzir menos armas. Eliminação das barreiras econômicas, liberdade de navegação nos mares, redefinição da política colonial, não é mais agora para invadir de todo jeito, como quiser. Direito e a autonomia dos povos no Império Otomano, que se esfacelou, se destruiu depois da Primeira Guerra Mundial, onde hoje tem a Turquia. Independência da Polônia, reformulação das fronteiras da Itália e a independência da Bélgica. E aí o Woodrow Wilson vai dizer, ó, se acontecer esses 14 pontos aqui, essas 14 coisas, o mundo vai viver em paz. Então por isso que é chamado os 14 pontos de Wilson. É a ideia dele para resolver os problemas geopolíticos do mundo. Beleza, pessoal? E aí vem a questão. Ok? E aí a gente volta para a questão. Durante a Primeira Guerra Mundial, o presidente norte-americano Woodrow Wilson apresentou os princípios de uma nova diplomacia voltada para o quê, pessoal? O reconhecimento do equilíbrio de força entre as nações, a legitimação internacional da supremacia dos Estados Unidos da América Latina, a restauração dos governos europeus derrubados pelas revoluções socialistas, o reconhecimento dos direitos legítimos das nacionalidades, a defesa dos países americanos contra possíveis intervenções imperialistas. E aí, qual dessas alternativas está mostrando aqueles 14 pontos? Tem a ver com aqueles 14 pontos que eu mostrei para vocês. E aí, cadê a alternativa, meu povo? Cadê a alternativa? Quero no mínimo 3 aí. D. Eu acho D. Falta só mais um. Tem mais alguém para dizer que é D? D. Show de bola. É a D mesmo, né? O reconhecimento dos direitos legítimos da nacionalidade. Observe que é independência da Polônia, independência da Bélgica, né? Respeito aos limites e tudo mais. Então, ficou bem fácil. Depois que a gente lê os pontos, né? A gente percebe que a ideia central dos 14 pontos de Wilson é o reconhecimento dos direitos legítimos das nacionalidades. Ok? Questão 25, pessoal. Questão 25. O final da Primeira Guerra Mundial, que vai durar de 14 a 18, levou a derrota à Alemanha. Que se viu obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que intensificou a humilhação e o isolamento da Alemanha. Pessoal, a Alemanha ficou completamente, como diria minha avó, sem eira nem beira, pessoal. A Alemanha ficou completamente destruída, devastada economicamente, estruturalmente. Foi a fome se alastrou, a inflação se alastrou sobre a Alemanha. Ela foi derrotada, e não só derrotada. Com o Tratado de Versalhes, ela foi punida muito severamente. E é essa punição que vai gerar na cabeça de Hitler as ideias que gerarão a Segunda Guerra Mundial, né? O pangermanismo, a ideia de aumentar o espaço, Lebensraum, como ele dizia, a Alemanha precisa de um espaço vital, porque o povo alemão é muito perfeito, Lebensraum, né? E aí vai gerar o final da Primeira Guerra Mundial. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o final da Primeira Guerra Mundial gera a Segunda Guerra Mundial. Beleza? E aí, quais foram esse tratado determinou o quê? Então, indo de B, a B diz o seguinte: a Alemanha foi responsabilizada pela guerra e, por esse motivo, obrigada a pagar aos aliados pesadas indenizações em dinheiro, inclusive ao Brasil, que teve navios afundados, máquinas e produtos
químicos, ok? E dou-lhe uma, dou-lhe duas, a correta é a B. Beleza, pessoal? A correta é a B. A Alemanha foi responsabilizada pela guerra, né? E aí teve que pagar pesadas indenizações. Foi um negócio muito, muito complicado. Ok? Vamos para 26. Aqui a gente mudou o foco, viu? Menina, aqui a gente mudou o foco. Antes de ver a 26, deixa eu só explicar aqui, só resumir aqui Segunda Guerra Mundial, pessoal. Só dar uma resumidinha. Ó. Vamos lá, os antecedentes aí da Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, né, que gerou o Tratado de Versalhes, a Alemanha humilhada, a Revolução Russa, a crise de 29, a queda da Bolsa, né, que é uma crise mundial gigantesca, ok? O expansionismo alemão, né, o Lebensraum, tá aqui, ó. Isso aqui em alemão significa espaço vital, ok? A Alemanha de Hitler vai invadir a Áustria, vai invadir a Polônia, né? Vai ter a política do apaziguamento de 38, porque a Inglaterra e a França, quando viram que Hitler estava começando a invadir a Áustria, aí o que eles vão fazer? Ó, Hitler, por favor, né? A gente tá em paz, ninguém quer briga com ninguém, ninguém quer guerra. Por gentileza, pare de invadir. Assina um documento aqui dizendo que você não vai mais invadir nada. Aí Hitler pega e assina. A Inglaterra e a França acreditam nisso. Mas aí, em 39, a Alemanha invade a Polônia. E aí, a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha e aí a guerra inicia, né? Uma das marcas de Hitler durante esse período é o antissemitismo, ou seja, a xenofobia contra os judeus. Ele vai criar os campos de concentração, onde ele vai matar 6 milhões de pessoas, né, em câmaras de gás. E é um negócio desumano, não tem nem como a gente imaginar, pessoal. Quem quer entender um pouco do que essas pessoas passaram, tem dois filmes muito bons. Um eu já citei aqui, A Lista de Schindler. E tem o outro também, A Fuga de Sobibor. Tem um que é bem conhecido, que é o Menino do Pijama Listrado. Também é bom, beleza? Mas A Lista de Schindler e A Fuga de Sobibor é mais realista ainda. É pro cabo ficar assim... Sério, vocês têm que assistir A Lista de Schindler. É uma obra-prima. É uma obra-prima. O filme foi feito em preto e branco de propósito, para deixar aquele aspecto mais sombrio. É muito louco o filme, muito louco. Ok, pessoal? E aí nós vamos ter dois times também. Assim como na Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter dois times também na Segunda Guerra Mundial. De um lado, nós vamos ter o eixo, com a Itália, a Alemanha e o Japão, né? A Itália de Mussolini, a Alemanha de Hitler e o Japão do Imperador Hirohito. Ok? Contra quem? Contra os aliados, liderados pela Inglaterra, França. A Rússia vai entrar, porque a Rússia vai ser atacada pela Alemanha, né? A Operação Barbarossa. E aí, pessoal, vai se formar os times, eixo e aliados de um lado. E o Brasil vai entrar. Aquela questão, a 26, pessoal, que a gente vai já responder, ela está falando justamente sobre essa questão do Brasil. Por que o Brasil, Bruno? Porque o Brasil... Assisti não, Roberta. O protocolo de Auschwitz, não assisti não. Mas eu vou pesquisar. O protocolo de Auschwitz. Depois eu vou dar uma olhada para ver se eu acho. Para assistir no final de semana. E aí o que é que acontece, pessoal? Nós tínhamos um presidente aqui. A Segunda Guerra Mundial aconteceu durante a Era Vargas. Beleza? A Era Vargas vai de 30 a 45. E Vargas era um ditador. Vargas foi um verdadeiro ditador, um verdadeiro fascista aqui dentro do Brasil. Tanto que, em 37, a Constituição brasileira que ele usou em 37 chamava de polaca, porque era baseada na Constituição fascista da Polônia. Ok? Mas o Brasil, na hora da guerra, entrou no lado dos aliados, dos democratas. Ele não entrou no lado dos fascistas. Então, existe uma contradição aqui, pessoal. Nós temos um presidente fascista, mas que na hora da guerra ele entrou no lado das nações democráticas, que era a Inglaterra, a França, porque a Rússia não, porque a Rússia também era comunista, não existia democracia lá. Mas tem essa contradição, beleza? E já foi cobrado no Enem essa ideia de
Nós temos um presidente fascista, mas na hora da guerra ele entrou ao lado dos Estados Unidos, a principal representante da democracia no mundo. Ok? E a guerra vai ter várias fases, né? Primeira fase, só a vitória da Alemanha, perdão, com a famosa Blitzkrieg, quer dizer, guerra relâmpago. Segunda fase, equilíbrio das forças, né? Porque entra os Estados Unidos e a União Soviética, beleza? E na terceira fase, a fase final, a derrota do eixo, né? Nós vamos ter aí o dia D, o Japão vai levar fumo também, tanto no Pacífico, ok? A Itália vai ser derrotada, Mussolini vai cair, depois Hitler vai cair, e enfim, as consequências da Segunda Guerra Mundial, milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, dívidas, a criação da ONU em substituição à Liga das Nações, né? E aí inicia-se o período da Guerra Fria, que é essa dicotomia entre Estados Unidos, dizendo para o mundo que o melhor caminho é o capitalismo, e a União Soviética dizendo que o melhor caminho é o comunismo, ou o socialismo, beleza? Então vamos lá. Então, dito isso sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que relacionar com o nosso querido presidente da época, que era Getúlio Vargas, ok? O governo de Getúlio Vargas é dividido em 3 períodos. O primeiro é o governo provisório, de 30 a 34, ok? Valorizou o café para agradar os cafeicultores, mas mesmo assim vai ter uma guerra, a Revolução de 32. São Paulo exige que eles governem através de uma Constituição. Os paulistas exigem uma Constituição. Essa Constituição vai vir em 34, beleza? Vai ter lá o voto secreto, universal. As mulheres agora vão poder oficialmente votar no Brasil. Claro que antes, já no Ceará, no Rio Grande do Norte, já tinha eleições em que tinha mulheres votando, mas oficialmente, constitucionalmente, não. Ok? Então, depois que se escreve a Constituição 34, inicia-se o governo constitucional. Vamos ter a briga de 2 partidos principais, a Aliança Integralista Brasileira, que era o partido de direita, e a Aliança Nacional Libertadora, que era o partido de esquerda, ok? Em 35 nós vamos ter a intentona comunista, os comunistas vão tentar derrubar Vargas, né? Com isso, ele vai criar o famoso plano Cohen, vai dizer que os comunistas estavam tentando matar ele, decreta estado de sítio em 37 para não ter eleição em 38, e aí em 37 ele inicia o Estado Novo, ou seja, a ditadura de Vargas. Ele começa a sua ditadura. Criação do DIP, que era o departamento para fazer propaganda para ele e para censurar, ok? Fechamento do Congresso, um discurso trabalhista. Eu sou um ditador, mas eu vou criar as leis trabalhistas, eu vou criar a CLT, vou criar, sabe? Enfim, jornada de trabalho, vários direitos trabalhistas que a gente tem hoje, ele pegou baseado na CLT italiana. Ok? Esse, a intentona comunista aconteceu, mas em 37 foi mentira, viu, Alberto? Ele inventou para poder dar um golpe para não ter eleição de 38. Porque aí ele ficou até 45. O cara que entrou para passar 4 anos passou 15. E depois voltou e só saiu depois do suicídio. Ok? E aí vem um ponto que a questão 26 vai tratar. Que é isso aqui, ó. Incoerência quanto ao posicionamento na guerra. Por quê? No Brasil era um fascista, era um ditador, né? Mas na guerra lutou ao lado das democracias. Né? Aí vai ter um golpe preventivo, né? O exército, sabendo que esse homem já tinha dado o que era para dar, né? E aí, liderados por Góes Monteiro e por Eurico Gaspar Dutra, eles forçam Getúlio Vargas a renunciar. Diz, Vargas, o exército chega e diz, Vargas, antes que você dê um outro golpe para continuar aqui no governo do Brasil, nós já vamos lhe tirar. E aí, sob a pressão do exército, ele sai em 45. E aí termina a Era Vargas. Ok, pessoal? E aí vamos para a questão. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, beleza. Ela se estenderá até 45 e coincide na história do Brasil com o governo Getúlio Vargas. Show de bola. Ditador por excelência, Getúlio assiste à destruição do nazifascismo. Partidos que se identificavam com seu perfil. Olha só. Pressionado pelos Estados Unidos, Getúlio é obrigado a descer do muro, a tomar um partido e apoiar os aliados. Nesse cenário, assinale o item correto sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra
Mundial. E aí, meu povo? A água tá pura manga? É porque tem uma manga cortada na geladeira. E aí? Vamos lá. A correta é a C. Nosso gabarito oficial contribuiu fortemente para a queda do Estado Novo, né, que era a terceira fase da história do Getúlio Vargas, da era Vargas, pois representava evidente contradição com a política do Estado brasileiro. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre essa, pessoal? Alguma dúvida? Eu estou falando mais baixo, pessoal, porque a minha voz já era e amanhã eu vou dar aula de manhã e de tarde novamente. Aí eu tô tentando poupar um pouquinho para amanhã, mas tá dando para vocês me ouvir legal, né? Acredito que sim, o microfone tá aqui pertinho, mas já tá doendo bastante a garganta. Já tomar uma sopinha para melhor. Questão bônus. Uma questão aí que eu peguei aí, não tem na folhinha de vocês, que caiu no Enem de 2017, pessoal. Sobre Vargas. Vamos lá. Ó. Getúlio libertou o povo e são 8 horas de trabalho e só. A respeito das reformas trabalhistas que ele fez. Getúlio libertou o povo e são 8 horas de trabalho e só. Não tinha que trabalhar de noite, mas não. Getúlio é que fez as leis. A princesa Isabel assinou a libertação, mas quem nos libertou do jugo da escravatura, do chicote, do tronco foi Getúlio. Getúlio Dornelles Vargas. Papai falava assim, meu filho, nunca houve no mundo governo igual a esse, meu filho. Relato de Cornélio Cancino, 82 anos, descendente de ex-escravos, juiz de fora, 9 de maio de 1995. Então aqui um relato, né, de Cornélio Cassino, né, descendente de escravos, e o cara dizendo, ó, papai sempre falou, não houve um presente no mundo melhor que esse homem, não. O cara, quem libertou mesmo o povo brasileiro foi Getúlio. Ele era muito querido, né? Apesar do seu autoritarismo, ele era muito querido por ser um presidente populista, ele era querido, né? Passava aquela imagem, roubava, mas na mídia ele era o amigão do povo, né? Tem alguns políticos no Brasil que têm novidades que fazem isso também. A construção da memória apresentada no texto remete ao seguinte aspecto da referida experiência política. Vamos lá. A construção da memória representada no texto remete ao seguinte aspecto da referida experiência política. Essas palavras desse homem aí, está falando o quê? A galera está em D, todo mundo está em D, né? O estabelecimento de direitos sociais associado à propaganda do Estado. Será que é AD? Será que é AD? Vamos ver se é AD. E é AD mesmo, né, pessoal? Muito fácil. Questão de interpretação, né? O estabelecimento dos direitos sociais associados à propaganda do Estado. O rádio foi muito usado nesse período aí para enaltecer a imagem de Getúlio Vargas, ok? Vamos lá, 27. A 27, pessoal. O continente africano está associado hoje a endemias, AIDS, miséria, massacre de etnias, tribalismo, ditaduras, guerras civis, isso é bem verdade, tem muitos desses conflitos lá. A origem desses problemas na África está... Por que acontece esses problemas na África, pessoal? Isso aqui vocês podem pegar essa prova aqui, geografia também pode cobrar isso, ok? Geografia também pode cobrar esta bela questão. Okay? A partilha do continente, no fracasso do processo de industrialização, na desorganização do rentável tráfico negreiro, na disputa entre as superpotências, nos efeitos devastadores que as duas guerras mundiais causaram. E aí, meu povo? Aí você vai liar. Aí você vai liar. Raimundo Santana vai de os efeitos devastadores que as duas guerras mundiais causaram no continente. Palco de batalhas decisivas.
Aí você vai de A vai dizer o seguinte: na partilha do continente no século XIX, pelas potências imperialistas europeias, que acentuou rivalidades já existentes. A resposta dessa questão eu já comentei hoje aqui na aula, viu? Quem está com a mente afiada já se ligou aí, já se ligou. Eliandra vai de C, na desorganização do rentável tráfico negreiro, que abastecia as colônias americanas devido à crise do escravismo. Beleza? Vamos ver qual é a certa, aí a gente comenta. A certa é a A. Eu até já comentei aqui que na época do imperialismo, na hora de dividir a África entre as grandes potências europeias, eles não respeitaram as divisões tribais, ou seja, botaram tribos inimigas no mesmo país. E outras tribos que eram amigas, eles separaram. E isso é o principal caso dos conflitos internos, guerras civis que a gente tem na África hoje. Foi por causa da partilha errada, da divisão política dos países africanos, pessoal, ok? Não foi porque lá teve guerras decisivas, até porque não é Raimundo, porque as batalhas decisivas só aconteceram na Segunda Guerra Mundial, né? No África Corps, em que todos os países queriam Marrocos, né? Mas aí teve algumas batalhas entre o Egito e o Marrocos, mas não foram batalhas decisivas. As batalhas mais decisivas mesmo foram na Europa. As que deram rumo para a guerra foram na Europa, ok? Não é a C, porque essa C está se referindo ao período colonial. Ok, Leandra? Na desorganização do rentável tráfico negreiro, o tráfico negreiro era super organizado. Era uma verdadeira indústria para gerar escravos, ok? Então ela está se referindo a um período bem anterior ao século XIX. Beleza, pessoal? Então a correta é a A de alegria. Beleza? Show de bola. A 28. Acerca do regime militar, que assumiu o poder em 1964, né, o famoso golpe de 64, com o apoio de uma parcela da classe política, de setores da sociedade e do governo dos Estados Unidos, é incorreto afirmar que, observe que essa daqui não que é a correta não, então vocês têm que se ligar, porque às vezes o cara pede uma questão porque pensa que é a correta, mas ele quer a incorreta e não é incorreta, é a correta, então tem que ler com atenção. Essa daqui que é a incorreta. Então, qual dessas aí está falando um absurdo a respeito do regime militar brasileiro? Qual dessas aí está falando um absurdo a respeito do regime militar brasileiro? Ok? Estou desde as 4 da manhã acordado. Não, estou desde 3h30 da manhã acordado. Vocês acreditam nisso? Estou desde 3h30 da manhã acordado. Graças à minha bela filha. Por isso os bocejos, pessoal. Não me expulsem da aula como meu professor fez, viu? Porque desde 3h30 da manhã que eu estou acordado. E aí? Eu acho até que eu tenho um mapinha. Tenho, ó. Em casa vocês vão dar uma olhada melhor, né? Sobre os 5 presidentes do regime militar, Castelo Branco, né? Os principais aí, os mais cruéis aí, onde teve a maior repressão, Costa e Silva, com o AI-5. Né? O AI-5 foi o ato institucional mais cruel, mais repressor, okay? Que torturou, que sumiu com pessoas, com quem fosse ligado ao comunismo. O AI-5, enfim, botou para matar, ok? Emílio Médici, esses dois aqui são os mais rígidos, foi onde o regime ganhou um caráter de ditadura mesmo, propriamente dito. Foi entre Costa e Silva e Médici. Quando chegou em Geisel, começou a transição para a democracia, e aí Figueiredo, tem as diretas já, pedindo eleições diretas para presidente, então ele vai reorganizar o retorno da democracia no Brasil. Beleza? E aí, qual dessas é errada, meu povo? Estou em dúvida na E e na C. Então, vamos lá, vamos ler um por um. Ó. Na A vai dizer o seguinte: procurou reprimir as oposições formadas por políticos, intelectuais, padres, progressistas, estudantes e líderes sindicais. Está correto. Essa A está correta, então a gente não marca, a gente que achar é errada. Mas vamos para B. Utilizou os chamados atos institucionais, que alteravam a Constituição
tornando legais as medidas ditatoriais. Também está correto. Eles não governaram através da Constituição, e sim de atos institucionais que modificavam a Constituição. A C. Revogou a lei de remessas de lucros e o projeto da reforma agrária aprovado no governo do presidente João Goulart. Vamos deixar de lado, vamos para D. Reconduziu o país à prática democrática de eleições presidenciais diretas. Vamos deixar de lado, vamos para E. Anunciou que a intervenção militar era por um curto período, necessária apenas para sanear e salvar o país do comunismo, da corrupção e da inflação. Pessoal, entre a C, a D e a E. Entre a C, a D e a E. Qual dessas aí é a errada? Já eliminei duas aí, né? Para ajudar vocês. D, galera tá indo de D. Vamos lá. Ó, vou mostrar aqui a correta. A correta, que no caso é a errada, é a D, porque ó, o regime militar, pessoal, não reconduziu o Brasil às práticas democráticas. Pelo contrário, foram as práticas ditatoriais, né? Isso aqui só foi conseguido, as eleições presidenciais só foi conseguidas por causa do povo. O povo foi para a rua pedindo eleição e aí eles não tiveram mais o que fazer, ok? Eles revogaram a lei de remessas de lucro de João Goulart, tudo que João Goulart queria fazer, né? Que era a reforma agrária, a remessa de lucros, que é para distribuir a renda das empresas com o povo. Tudo isso aqui foi revogado, né? Anunciaram mesmo no início, o regime militar vai durar só um ano mesmo, só para a gente espantar os comunistas, mas aí durou 21 anos, ok? Então, a errada que é para a gente marcar é a D. Beleza? Questão 29. No começo da década de 1960, a vida política brasileira foi marcada por uma série de importantes acontecimentos que influenciaram decisivamente a história do país nos anos seguintes. Ok? Entre esses acontecimentos, podemos incluir... Ó, pessoal, depois da Era Vargas, olhem aqui para mim. Depois da Era Vargas, nós vamos ter uma sequência de 5 presidentes. Vargas sai, entra Uribe Gaspar Dutra, termina o mandato, 5 anos. Aí Vargas é eleito finalmente pelo voto do povo. Fica de 50 a 54. Em 54 ele se suicida. Aí tem uma bagunça. O militar quer dar um golpe. Aí outro grupo de militar dá um golpe para não permitir o golpe. Tá entendendo? Depois que Vargas se mata, vai ter uma bagunça na política brasileira. Mas o vice de Vargas assume, que é Café Filho, que é até do Rio Grande do Norte. Nós já tivemos um vice-presidente. O general Teixeira Lott dá um golpe, toma a presidência para ele, para entregar ao presidente eleito, que é Juscelino Kubitschek. A Juscelino Kubitschek é eleito, governa os seus 5 anos. Aí entra Jânio Quadros, eleito com a margem de votos gigantesca, mas Jânio Quadros só fica 7 meses. Ele renuncia. Quando ele renuncia, o vice dele é João Goulart. João Goulart estava na China aprendendo sobre comunismo, sobre governos, sobre a esquerda. Quando ele volta, os militares, com medo dele já chegar com políticas comunistas, não deixam ele assumir. Aí fazem um acordo. Tá bom, nós vamos ter presidente, mas ele não vai governar só, vai governar junto com o parlamento. Então nós teríamos aí um parlamentarismo. Aí tem um plebiscito para o povo brasileiro escolher entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Quem ganha? Presidencialismo. E aí João Goulart anuncia as reformas de base, vou mudar o Brasil, vou tornar o Brasil mais, fazer reforma agrária, dividir os lucros, enfim, políticas de cunho socialista. Os militares não vão aceitar isso e vai ter o golpe de 64 e vai iniciar o regime militar. O resumo básico é isso, ok? De todos esses acontecimentos aí nesse período. A gente chama de período populista. Eu trouxe até aqui esse resuminho para vocês. Ó. Em 45, Uribe Gaspar Dutra pega, né? 51, Getúlio Vargas pega, mas se mata em 54. Depois nós vamos ter aí Café Filho, né? Depois vai ter Nereu Ramos, General Teixeira Lota, que é a confusão que eu falei. Um pegando o poder até que Juscelino Kubitschek assume. O presidente Bossa Nova, que tinha um plano de metas, crescer o Brasil 50 anos em 5. E aí vem Jânio Quadros,
que não passa de 61 porque renuncia, né? E aí entra João Goulart, que é conhecido como Jango, né? Só que aí por medo do comunismo, ele vai governar junto do parlamento, depois tem o plebiscito. O plebiscito ele ganha, né, para governar o Brasil sozinho, mas em 64, né, vai ter o golpe militar. Ok, pessoal? Então, resumi bastante aí o contexto desse período, porque a gente não, o tempo já está curto. Beleza? Ó, então vamos lá. Entre esses acontecimentos podemos incluir. Eu acho que eu já dei até a resposta, né? De tanto que eu falei aqui sobre esse ponto aí. E aí, meu povo? Me dê a resposta dessa. Ó, vamos lá. Deixa eu mudar a cor aqui. Getúlio Vargas não foi derrubado, morreu. Jânio Quadros não foi deposto. Aí Getúlio Vargas não voltou depois dele. Depois de Jânio Quadros renunciou. Implantação do Estado Novo, não. Estado Novo é antes. Estado Novo é antes do período populista. Né? Aí suicídio Getúlio Vargas, beleza. Golpe contra Juscelino Kubitschek, não. Não teve golpe contra Juscelino Kubitschek. O golpe foi contra Jango. Mas nessa tá tudo certo. É a renúncia de Jânio Quadros, o crescimento das manifestações populares, a derrubada do presidente João Goulart e a consequente implantação de um regime militar. Beleza, pessoal? Então, corretíssima aqui quem foi de A. Ok? Todo mundo foi de A, né? Ficou bem explicadinho isso aí. Tá aí o nosso gabarito Officiation. A 30. Eu acho que são 30 questões, mas acho que eu ainda trouxe mais outra. A Nova República, 1985, né, pós-regime militar, evidenciou uma série de bossas. Não é bossas, é bossas. Que marcaram o caráter da maioria dos políticos civis que colocaram seus interesses pessoais acima de qualquer ética ou compromisso com os eleitores. Entre eles, o nepotismo, que consiste. Então, essa pergunta quer saber o que é nepotismo. Terminou o regime militar, nosso primeiro presidente aí, eleito, né? Eleito não pelo voto direto, não foi pelo voto direto, né? Foi Tancredo Neves, pessoal. Só que Tancredo Neves morreu antes da posse. E aí quem assumiu foi José Sarney. Mas depois do governo de José Sarney, nós vamos ter uma eleição, né? A eleição mais conturbada que já existiu no Brasil. Se vocês acham que as eleições agora são conturbadas, que os debates são pirados, vocês precisam ver da eleição de 82. Então vamos lá. Tem até um documentário feito pelo Brasil Paralelo, é o Teatro das Tesouras. Depois assistam, pessoal, só é 25 minutos o episódio 1. O Teatro das Tesouras. Assistam, é muito massa. Pra vocês entenderem esse período aí pós-regime militar do Brasil. O Teatro das Tesouras tem no YouTube. Só é 25 minutos, recomendo demais que você assista. E aí, pessoal, nós vamos ter depois Fernando Henrique, Lula, Dilma e agora Bolsonaro, ok? Então, nesse período, nós vamos ter os presidentes democráticos, ok? Então, vamos lá. Mas o que é o nepotismo? O que é o nepotismo? Que essa questão está perguntando. Me diga aí o que é o nepotismo. Eliana já foi de B.
E aí, meu povo? Vou marcar, ó. Correto é a B, né? Tá na cara. Nomeação por parte dos parlamentares, prefeitos, governadores e outros de parentes para ocuparem cargos em gabinete, repartições, prefeituras, empresas estatais. Isso aqui foi proibido pela nossa, o nosso STF determinou que é proibido, a não ser que seja para cargo de confiança, ok, pessoal? Existem alguns cargos que podem sim nomear parente, ok? Não pense que é todo cargo que não pode, não. Tem cargo que pode, viu? Então, só uma dica. Tem cargos que pode sim o prefeito, o presidente, o governador nomear parentes. Mas são poucos e tem umas regrinhas lá que o STF criou. Beleza? Ó, questão bônus aqui para a gente finalizar, pessoal. Questão do Enem 2018. Questão do Enem 2018. Essa aqui a gente voltou no tempo, viu? A gente voltou no tempo. A rebelião luso-brasileira, em Pernambuco, começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645. Pessoal, aqui a gente está falando desse período aqui, 1644, 1645, é o período que os holandeses estavam no Brasil, né? Os holandeses, os neerlandeses. Dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, ou seja, dos grandes fazendeiros, entusiasmada com esta proclamação heróica. O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa seiscentista foi resultado do ou da... Vou contextualizar tudo para vocês. O Brasil foi invadido em 1630 pelos holandeses, beleza? Os holandeses, e aí, o que acontece? O Nordeste brasileiro ficou todo controlado por eles, Pernambuco virou uma grande potência, eles controlavam, eles fizeram muitos empréstimos para os fazendeiros. Para agradar os fazendeiros, eles fizeram vários créditos amigos para os fazendeiros do Brasil. Mas chegou um momento que essas dívidas precisam ser pagas. E aí só foi os holandeses começar a pagar, os portugueses que tinham pegado muito dinheiro emprestado se revoltaram. Ei, vamos se libertar da Holanda? Vamos se libertar da Holanda, que a gente se libertando deles, a gente se liberta das dívidas. A gente não precisa mais pagar. Então a lógica é essa, ok? A lógica vai ser essa. Expulsando os holandeses, nós não vamos ter mais para que pagar essas benditas dessas dívidas. E aí o contexto dessa pergunta é isso, né? Voltamos para o Brasil colonial, mas o que eu achei muito interessante essa questão, estava olhando nos bancos de questões e achei ela, não, vou levar essa daqui para a aula, ok? E aí, o desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa, ou seja, no Brasil, né, dos anos 600, foi resultado da fraqueza bélica dos protestantes batavos é holandês, protestantes da Holanda, né? Do comércio transatlântico da África Ocidental, tem alguma coisa a ver? Tem nada a ver, né? Do auxílio financeiro dos negociantes flamengos, não foi também não. Da diplomacia internacional dos estados ibéricos, muito menos. Portugal e Espanha não tem nada de diplomacia com a Holanda, não. Pelo contrário, eram inimigos. Mas essa está corretíssima, meu povo. Do interesse econômico dos senhores de engenho em se livrar das dívidas que eles adquiriram com os holandeses. Então, a correta é a E. Beleza? É a questão E. E aqui, a minha voz já foi, pessoal. Estou bem certinho. E aqui, pessoal, eu encerro a minha aula. Desde já, eu quero dizer todo o meu coração que eu estou na torcida por vocês. Eu desejo com todo o meu coração e deposito toda a minha fé e confiança que vocês são capazes de fazer um Enem bem feito, né? E novamente peço desculpa por alguma coisa que eu falo, minhas besteiras que eu falo, eu sou meio acanaiado. Beleza, pessoal? Então deixo aqui a minha oração, a minha torcida por vocês. Que Deus abençoe e Deus dê sabedoria, calma, baixe as bandeiras, respirem fundo e deixem tudo fora da sala de aula. Entrem no Enem leve, pessoal. Esqueçam o Brasil, esqueçam a cidade que vocês moram. Foquem em vocês, na realização do sonho de vocês. Beleza? Então, muito obrigado por todos esses encontros. Infelizmente,
não foi todos presenciais, mas muito obrigado pela atenção de vocês, pelo respeito, pelo carinho. Eu espero ter contribuído de maneira muito positiva nessa conquista de vocês. Beleza, pessoal? Valeu a todos aí que estão. Bruno, show, aula top, agradeço. Vou deixar saudade. Valeu, meu povo. Ó, valeu por todas as palavras de apoio, valeu por todo carinho, por todo o respeito de vocês. Beleza, pessoal? Agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final, ao respeito, a todos vocês que não bocejaram para eu ter que expulsar vocês aqui desta aula, né? E só desejo a vocês, a todos vocês calmarxianos, uma excelente prova, que Deus os abençoe, a vocês e a família de vocês, ok? Beijão, todos. Valeu, meu povo. Até mais.